parábola. As parábolas eram pequenas histórias fictícias que tinham um cunho educativo. E Jesus, como um bom pedagogo que ele era, como ele sabia ensinar, ele usava elementos do dia a dia. Geralmente as pessoas que acompanhavam Jesus, os seus discípulos, eram pessoas simples da sociedade, que trabalhavam no campo, geralmente agricultores, pastores. E Jesus tinha todo um zelo especial com essas pessoas, para falar de uma forma que ele se desse a entender. Então ele pegava verdades complexas e traduzia através das parábolas, para que aquelas pessoas pudessem ter um entendimento. E hoje a gente começa com a parábola do bom pastor. Eu gostaria de te convidar a abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de São João, no capítulo 10. Evangelho de São João, no capítulo 10, versículo 1, o bom pastor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas não entendia do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. E eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando a gente lê alguma leitura bíblica, para que nós possamos entender melhor, é necessário voltar ao contexto. Aquela época que Jesus falou, o que ele queria dizer com essa parábola, para quem ele disse, quais foram as circunstâncias que ocorreram, por que ele quis passar essa mensagem. Então a gente observa que um pouco antes dessa passagem bíblica que Jesus fala do bom pastor, das ovelhas, do mercenário, Jesus havia curado um cego de nascença. E depois dessa cura, os fariseus começaram a falar que Jesus era pecador, porque ele andava com pecadores, porque ele estava fazendo refeições com os pecadores e estava indo até a casa, tendo contato com pessoas pecadoras. E a gente precisa entender quem são os fariseus. Os fariseus participavam de uma facção dentro do judaísmo. Então, os fariseus eram também judeus. E eles eram muito minuciosos, meticulosos com a observação dos mandamentos, dos preceitos. Então, a gente observa que eles faziam tudo muito certinho, porque eles achavam que quanto mais certo, mais de forma adequada eles obedecessem aos mandamentos e aos preceitos do Senhor, isso faria com que o Messias prometido viesse de forma mais rápida. E é interessante, Jesus veio e eles foram incapazes de reconhecer Jesus, mesmo esperando Jesus. Então Jesus diz essa parábola para eles, porque o tema principal ali era para falar que Deus é amoroso,
que a misericórdia de Deus atinge todas as pessoas e não só um grupo especial. Não são só aqueles que são mais santos que são os queridos do Senhor. Muito pelo contrário. Os preferidos de Jesus eram os excluídos, eram os pobres, os pecadores. Todos aqueles que eram marginalizados na sociedade foram os prediletos do Senhor. Então, caminhando com aquelas pessoas, Jesus queria mostrar para aqueles fariseus que não se escandalizassem, que eles pensavam que daquela forma Jesus se contaminaria. Não, Jesus estava ali porque alguém precisava estar para anunciar o reino de Deus. E a gente observa algumas figuras importantes nessa história. O pastor, as ovelhas, o mercenário, o lobo. Então, cada uma delas tem um papel muito importante nessa história. E a gente começa falando pelo pastor. A figura do pastor era uma figura comum já. Por aquela região ser uma região que existiam muitos pastores, era algo muito tranquilo ali, que existia já essa profissão, mas também na Sagrada Escritura a gente encontra também tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a figura do pastor está relacionada, por exemplo, a Moisés. Quem foi Moisés? Foi aquele que libertou o povo do Egito, da escravidão de 400 anos do Egito, e conduziu no deserto até a terra prometida. Então, ele foi pastor daquele povo porque conduziu, cuidou, zelou daquele povo para que eles pudessem seguir em frente naquela promessa de libertação de Deus. Outra pessoa que também foi pastor, mas de forma literal, realmente trabalhou com pastoreio de ovelhas, do animal ovelha, foi Davi. O próprio Deus é retratado também no Antigo Testamento como pastor. Quando a gente lê o livro do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias, a gente observa que o Senhor fala que dará ao povo um pastor segundo o coração de Deus. Então, quando Jesus se encarna, é essa concretização dessa promessa que Deus tinha para o seu povo, de um pastor, de alguém que cuidaria daquele povo. Então, quando Jesus começa a contar essa parábola, a gente descobre o que é o bom pastor. O bom no sentido dessa parábola não é somente aquele que é bom, que é bondoso, que é caridoso, não. O bom também tem a ver com a excelência. É tudo que Jesus faz é da melhor forma possível. Por que ele é o bom pastor? Porque ele cuida, porque ele se preocupa, ele cura, ele guia, ele guarda, ele dá vida por cada uma das suas ovelhas, que somos nós. Jesus usava no sentido figurativo para que nós pudéssemos entender. Então nós somos essa ovelha e ele é esse bom pastor que está sempre perto de cada um de nós, guiando os nossos caminhos, nos deixando confiantes nesse amor, nessa misericórdia. E tem duas formas de se tornar um bom pastor. Quais são? Duas condições essenciais. A primeira, para ser um bom pastor, é cuidar dessas ovelhas a ponto de dar a vida por elas. E a segunda forma é fazer essa experiência constante de estar na presença do Senhor, assim como Jesus estava. Então a gente observa que Jesus, para falar do bom pastor, coloca na história outro personagem, um mercenário. E por que disso? Para falar da diferença. Às vezes, para a gente entender o que é bom, a gente precisa falar do ruim. E ele fala então da diferença, o que o mercenário faz. O mercenário é aquele que não é dono da ovelha. O mercenário é aquele que, por outros interesses, geralmente monetários, geralmente pensando em dinheiro, ele se propõe a cuidar das ovelhas. Mas o mercenário é aquele que faz o mínimo necessário. Ele não se preocupa com as ovelhas, assim como o dono, assim como aquele que é o bom pastor. Então, na Sagrada Escritura, nessa leitura que nós lemos hoje, no Evangelho de João, fala para nós que o mercenário, quando aparece o perigo, quando aparece o lobo, o lobo é a personificação de todo o mal que vem acontecer na nossa vida. O mercenário, diante desse lobo que aparece, diante da dificuldade, ele vai embora. Ele abandona suas ovelhas. Por quê? Porque o amor do mercenário não é suficiente para dar a sua vida pelas ovelhas. E essa é a grande diferença. E a gente compreende melhor essa parábola na cruz, que é o maior exemplo de amor de Jesus por cada um de nós. Realmente, como diz a parábola, ele foi capaz de morrer por nós.
Ele se doou por inteiro. Ele nos amou por inteiro. E nós também hoje, quando a gente lê essa passagem sobre os pastores, os primeiros imediatos, os continuadores dessa obra de Jesus, de pastorear o rebanho que é de Deus, são os nossos padres, os nossos bispos, o nosso Papa, são eles os primeiros responsáveis. E como é bom quando a gente tem experiência com o padre, né? Para nós é mais acessível o padre, o bispo também. Como é bom ter essa experiência de uma pessoa que vive realmente a sua missão, né? De uma pessoa que se coloca para cuidar dessas ovelhas que Deus confiou. Então a importância de nós rezarmos pelas autoridades espirituais da nossa igreja, por todo o clero, para que eles sejam realmente esses pastores segundo o coração de Deus nas nossas vidas. E da mesma forma, ao contrário, quando a gente se depara com um mau pastor dentro da igreja, como é ruim. O mau pastor, ele é capaz de dispersar as ovelhas, ao invés de cuidar, ele afasta para longe. Então essa é a importância de nós, enquanto leigos, rezarmos por todo o clero. E em segunda instância também, é muito fácil a gente só olhar para o lado do outro, mas a gente precisa olhar para nós mesmos. Nós também somos chamados a ser pastores. E em várias situações da nossa vida. Na nossa casa, na nossa família, no lugar onde a gente trabalha. E sabe por quê? Porque aquele cristão que não anuncia o Senhor não serve para nada. Não adianta. O nosso grande chamado é de anunciar o reino de Deus. E qual é o papel de pastor? É conduzir as ovelhas do Senhor. Quantas vezes, para conduzir para Deus as pessoas que estão ao nosso lado, nós precisamos exercer bem esse papel de pastor com os nossos filhos em casa, né? Não sejamos inocentes de achar que criança vai conhecer Jesus só na igreja, na catequese, não. É a vivência dentro do lar, é a importância que nós damos para as coisas da igreja dentro da nossa casa que vão fazer a diferença. Quantas vezes nós católicos somos incapazes de abrir a nossa boca no nosso ambiente de trabalho, mesmo sabendo que às vezes as pessoas debocham da fé, falam tantas coisas que a gente sabe que não é verdade sobre Deus, e a gente mesmo assim se mantém inerte, não é capaz de pastorear essas ovelhas que estão desgarradas. Então, onde quer que nós estejamos, nós precisamos exercer esse papel de pastor, mas que para a gente possa se tornar pastor, é necessário primeiro ser ovelha. É interessante, porque o próprio Jesus também passou por isso. Ele foi o pastor, ele se autodeclara o bom pastor, aquele que cuida, que dá a vida pelas ovelhas, e ao mesmo tempo, na paixão, ele se torna o cordeiro imolado de Deus. E às vezes a gente fala isso tantas vezes na missa e não presta atenção no significado real. O que é o cordeiro? O cordeiro é a ovelha nova, a ovelha jovem. Antigamente eram sacrificados os animais mais novos do rebanho. Faz a missão morrer para nós mesmos, nós não estamos sendo úteis. E eu acho interessante uma história que aconteceu comigo. Quem é mais próximo, a Amanda sabe dessa história. Eu já contei. Eu teve uma época que eu servia muito, antes da pandemia, e por muito tempo servindo em várias funções diferentes dentro da igreja. Então, um monte de coisa, estão participando e às vezes não estão tendo uma vida de comunhão com o Senhor. E aquilo foi entrando no meu coração de uma forma reversa. Eu fui percebendo que eu já, mas isso aqui eu posso deixar porque a outra pessoa faz no meu lugar. Eu fui vendo que aquele amor inicial que eu tinha pelas obras que o Senhor me confiou já não era mais o mesmo. E eu achei interessante que eu fui confessar com o padre. Eu vou contar o milagre, mas não conto o santo. E era o padre que não era um bom pastor. Não era uma pessoa assim, né, da minha admiração, assim, eu ia confessar com o outro e Deus providentemente colocou essa pessoa para me confessar. E eu achei tão interessante que eu cheguei cheia da razão, né? Olha, padre, eu faço muita coisa na igreja e eu tô cansada, eu tô pensando em deixar, porque tem muita coisa que não precisa ser eu, qualquer outra pessoa faz. E ele me deixou muita vontade. Eu contei, falei o que eu fazia, que eu tava cansada, que eu tinha o direito, a gente fala muito isso, né? O meu direito, eu tinha o direito de descansar, eu tinha o direito de estar com a minha família. E contei muito cheia de mim. Eu achei interessante.
que ele escutou, calado, e de repente ele só olhou para mim e só falou uma coisa: minha filha, parabéns, você é uma ótima funcionária, agora torne-se filha. E aquilo caiu, eu lembro que eu arrepiei do cabelo, da cabeça até o dedão do pé. E eu tinha que buscar minhas crianças na escola. E eu fui, né, de Novo Planalto até São Luís chorando, porque eu achei interessante, Deus colocou na boca dele poucas palavras. E aquilo ali, Deus em 20 minutos trabalhou tanta coisa dentro de mim. E a primeira coisa que eu me lembro bem, que eu senti naquele momento: o filho é aquele que é herdeiro. E se é herdeiro, nós também devemos participar para o crescimento daquilo que eu vou herdar. E é interessante que o reino dos céus é o único lugar que quanto mais herdeiro tem, mais cresce. Geralmente é o contrário, né? Quando tem muito herdeiro, diminui os bens. E aí isso me tocou muito. E eu comecei a ver com outros olhos, né? Graças a Deus eu não tinha largado nada, só estava pensando, eu queria o aval do padre. E aí quando ele não me deu, eu falei assim, agora é ficar quieto. E aí eu percebi que a partir daquele momento, sim, tudo aquilo que eu fazia para o Senhor, aí sim que valia a pena, porque estava sendo sofrido para mim, porque eu estava cansada, eu estava sobrecarregada. Mas era ali que Deus agiu. Como Ele agiu? Quantas vezes, né, eu tinha assim, por exemplo, na quinta-feira de manhã saía para gravar o programa de rádio, à tarde passava na Fazenda Esperança, chegava aqui correndo, só largava os meninos, tomava banho, e ia celebrar em Santo Antônio. Quantas vezes foi desse jeito? E quantas vezes eu chegava lá, Senhor, só pela Tua graça, que eu tô a capa da gaita. E a gente via que como Deus agia naqueles momentos. Então, assim, a partir desse momento, realmente foi por Deus. Né? Deus tomou as rédeas. E a gente precisa, muitas vezes, isso. Deixar-se guiar pelo Senhor. Né? Quantas vezes a gente quer ser pastor sem ser primeira ovelha? E o que é ovelha? Aquela que se deixa conduzir. Aquela que conhece a voz do pastor porque tem docilidade no coração. Então, nós somos chamados a ter essa docilidade no coração, de escutar a voz de Deus. Não sair por aí pregando aquilo que a gente acha, não. Nós estamos aqui para anunciar o reino de Deus, a boa nova da salvação. E é interessante que Jesus nos compara a ovelhas. Né? Todo mundo gostaria de ser águia, leão, né? Assim, ovelha nunca. Eu acho interessante que meu sobrenome tem Carneiro, né? Mas eu queria, se fosse leão, era mais chique. E aí Jesus nos compara com ovelhas. E tem um motivo, né? Nada na Bíblia é sem motivo. E por que ovelhas? Porque as ovelhas têm características muito especiais. Primeira delas, a ovelha é um dos poucos animais que não tem sistema nenhum de defesa. Ela não sabe correr, a ovelha não berra alto, ela não tem veneno, ela não sabe brigar. Então ela é totalmente dependente do pastor. E assim como deve ser cada um de nós, dependente de Deus, né? Colocar a nossa confiança no Senhor. A ovelha é um animal que só bebe água corrente, água fresca. E nós também somos chamados a beber da fonte de água viva, que é o próprio Senhor. A ovelha é um animal que come, tem um estômago grande, come muito durante o dia e é ruminante. Nós também somos chamados a todos os dias ruminar a palavra de Deus. A gente se acostuma, acha que está fazendo muito, né? Levanta de manhã, lê o evangelho do dia, leu, vou embora. Não. Se a palavra de Deus não fizer morada no meu coração, a gente sai dali. Quantas vezes a gente vai para a missa, chega em casa, não lembro as leituras que foram feitas, porque a gente lê de qualquer jeito. Então, essa necessidade de ruminar, né? De estar sempre voltando à palavra de Deus, o que ela tem para falar comigo? A gente tem que ter essa maturidade de querer buscar as coisas do alto. E a ovelha também é um animal que quando é tosqueado, ela fica muito feliz. Né? Geralmente quando ela está lá quietinha no canto dela, está muito cheia de lã, eles levam para tosquear. E quando ela sai da tosquia, ela sai feliz. Por quê? Porque tirou aquele excesso dela. E nós também somos assim. Quantos fardos, quantos pesos nós carregamos. E quando Deus vem para aliviar esse fardo, que alegria que a gente fica. Então não é à toa que é utilizada a ovelha. Mas nós também precisamos ser boas ovelhas. Tem um jeito certo de ser ovelha. Tem vários tipos de ovelha. Nós vamos falar um pouco sobre os tipos de ovelha. Mas nós precisamos entender essa necessidade de se deixar conduzir, de escutar, dessa submissão. Como é difícil esperar Deus agir na nossa vida, mas nós temos que esperar,
né? É o Senhor que nos leva enquanto bom pastor para comer, para beber dessa água viva. Às vezes a gente pede paciência com tão pouco, né? O alimento necessário é o Senhor que precisa nos dar, que nos mostra aquilo que precisa ou não precisa na nossa vida. E aí existem os tipos das ovelhas. Primeiro tipo de ovelha é a ovelha magra. É interessante, nem todo mundo é magro porque não come. Tem gente que é magro, mas que come besteira, não é assim? Eu lembro que eu tinha uma colega na escola que ela comia tudo que não prestava, mas ela comia só o que não prestava. E aí, como não tinha nada de sustância, a bichinha era, ó, né? Assim, conhece gente assim? A ovelha magra é desse jeito. Tem umas ovelhas magras que tá ali atrás, não vai mostrar, né? Não vou mostrar, mas tem umas aqui, viu, gente? E a ovelha magra é assim. Ela se alimenta de tudo que não presta. Aí não engorda, tá magra, né? Mas por quê? Ela tá desnutrida. Ela não se alimenta daquilo que é certo, né? Das coisas que vão trazer sustância para a alma. Não se alimenta da palavra de Deus, não se alimenta da Eucaristia, não se alimenta de uma confissão, né? De tudo aquilo que são instrumentos que o Senhor nos dá para crescermos na fé. E até bom, né? A gente está ao vivo, tem muita gente escutando de Firminópolis. Eu estou um pouco decepcionada, né? Com a presença dos jovens, principalmente na missa. Né? De que vocês estão vivendo? De que vocês estão se alimentando? Porque da Eucaristia não está. A gente vê assim, tem muitas pessoas que realmente não podem ir, porque são grupo de risco, mas e o resto? A gente às vezes é muito mais pessoa mais velha que não podia estar lá do que os jovens. Então a gente precisa ter esse compromisso. Às vezes a gente se aproveita da situação para ficar quietinho no nosso lugar. Então que a gente queira, né, comer comidas novas, dado a nós pelo próprio Senhor. Existem também as ovelhas feridas. Né? Aqui entra tanta coisa, as doenças da alma, as doenças do corpo. Quantas vezes, em momentos de dificuldade, em momentos de dor, a gente tem a fé abalada. Isso é natural. Né? Nenhum de nós podemos julgar, porque a gente se torna inseguro, porque a gente sabe que o agir de Deus pode acontecer e pode não acontecer. Muitas vezes a gente tem essa ilusão de achar que porque nós somos de Deus, servimos ao Senhor, nada acontece na nossa casa. Muito pelo contrário. A única certeza que o Senhor nos dá é a salvação. Né? Virão tribulações, mas que nós tenhamos coragem, porque o próprio Jesus venceu o mundo. E que se sirva para nós. Né? Você apresente para o Senhor qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, tendo essa certeza de que vai vir para você aquilo que é melhor. Jesus curava, né? Só que todas as vezes que ele curava, ele também pregava. Porque o que era importante não era o corpo, a cura do corpo, que restaurava a saúde, né? Reintegrava as pessoas à sociedade, à família. Jesus mais se preocupava era com a cura da alma, com a transformação, com a conversão daquelas pessoas. Então nós, enquanto ovelhas doentes, tenhamos a certeza de que seremos sãos um dia. As situações, as ovelhas que nós somos, não é que nós ficamos parados nessa situação a vida toda, não. Todos nós podemos ser ovelhas diferentes, dependendo da época da vida que a gente está. Existem também as ovelhas perdidas. Quando a gente fala perdida na nossa sociedade, hoje uma pessoa que, nossa, acabou, não tem solução, foi para lá, morreu. Não, para Deus não. O que são as ovelhas perdidas? As ovelhas perdidas foram aquelas que fizeram a experiência com o Senhor, que conhecem a Deus, que foram tocadas e de repente se deixaram levar por outras vozes, né? Se debandaram, saíram do meio do rebanho. Então nós precisamos observar o tempo todo quais têm sido as minhas atitudes. Será que me levam mais para perto de Deus, para perto do rebanho, da comunidade, ou se tem me afastado do caminho do Senhor? E a gente é muito esperto, tem hora que a gente tenta se enganar, mas a gente sabe muito bem os caminhos pelos quais a gente tem andado. Chega agora a melhor das ovelhas, né? A ovelha gorda. Tal de quarentena, daí é difícil, né? A maioria tá ovelha gorda. Mas antes fosse essa gordura, porque essa gordura depois você faz na academia, fecha a boca, acaba. A ovelha gorda no reino de Deus é a pior das ovelhas. Por quê? É a ovelha que é cheia de si. Né? É a ovelha que, como o fariseu lá do início da história, que ele é, né, tão perfeito, sabe todas as coisas, ele quer ter sempre razão, sabe falar direitinho quem está em pecado, quem não está, quem pode comungar, quem não pode. E de repente ele é tão cheio de si que falta espaço para Jesus.
E muitas vezes é assim que nós temos agido. Enquanto grupo de oração, enquanto coordenador, enquanto autoridade espiritual na vida de outras pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa o tempo todo lembrar que antes de ser pastor nós temos que ser ovelhas, mas não qualquer ovelha. Qual é a ovelha que agrada o coração do Senhor? A boa ovelha. E a primeira qualidade de uma boa ovelha é a humildade. É saber que sem Deus ela não é nada. É entender que o Senhor pode fazer todas as coisas. É Ele que cuida, é Ele que restaura, é Ele que alimenta, é Ele que conduz todos os passos. E é interessante quando a gente observa aqui a figura do bom pastor. Toda figura do bom pastor tem um cajado. Às vezes muda o formato do cajado, mas sempre tem um cajado. E até o cajado tem uma função. Qual é a função do cajado? Primeira coisa, conduzir as ovelhas no caminho certo. Ele vai apontando, vai mostrando, o bom pastor vai na frente, mostrando aquele caminho. Mas o cajado também tem a função de resgatar as ovelhas. Quantas vezes, eu falo em relação à natureza agora, as ovelhas, quando estão cheias de lã, às vezes se prende nos arbustos, às vezes estão em lugares perigosos para cair num precipício. É com esse cajado que o bom pastor vai lá, resgata, traz de volta para esse rebanho. E também, o mais difícil para nós, o cajado também serve para correção. Porque não adianta a gente falar de um Deus que é amor, de um Deus que é cuidado, que vem cuidar de cada um de nós enquanto ovelhas, se a gente também não estiver aberto para correção. Infelizmente, nós somos imperfeitos. Nós não somos perfeitos. Então, o Senhor precisa ir moldando, aparando as nossas arestas, para que a gente chegue finalmente a ser essa boa ovelha, esse convite que nós temos de pertencer a esse rebanho. É interessante também, as ovelhas precisam ser criadas em rebanhos. Uma ovelha que vive sozinha, ela tem depressão. Achei interessante isso quando ele pensou, meu Deus, todos os animais têm depressão, Ela fica triste, ela para de comer. Então a ovelha é um bicho que precisa estar no rebanho. E até nisso parece conosco. É impossível viver a nossa fé se a gente não participa do rebanho que é a comunidade. Não adianta. E nós todos juntos fazemos parte dessa comunidade. Existem no mundo cerca de 2.300 espécies diferentes de ovelha. Ou seja, nós também temos as nossas diferenças. Se as ovelhas conseguem, mesmo diante dessas diferenças de espécies, conviver juntas, o nosso papel também é conviver junto. Mesmo com as nossas dificuldades, com tudo aquilo que a gente acha que no outro é defeito, que a gente às vezes tem muito mais, a gente é chamado a acreditar nesse Deus, resgatar em nós o que há de melhor para ser essa boa ovelha e começar a olhar o outro com o olhar de pastor misericordioso. É interessante a ovelha, essa história também é bonita, a ovelha é assim. Antigamente, como é que era o ofício do pastor? Ele chegava, pegava suas ovelhas, levava para o campo, dava pastagem, dava água para aquelas ovelhas e ao entardecer retornava. Só que aí a gente vai falar no início da Bíblia de redil, O que é redil? Redil é um curral. Eles faziam um curral todo de pedra e madeira e era um curral geralmente comum. Vários pastores deixavam as suas ovelhas no mesmo redil. E aí quando chegava cedo ficava junto com as ovelhas ali porque é perigoso, parece algum lobo, ladrão, alguma coisa, assim como fala a palavra. E de manhã quando eles chegavam na porta daquele redil, cada pastor entrava primeiro, chamava as suas ovelhas e só iam com ele as ovelhas que conheciam. Então assim, a ovelha tem uma ótima memória de conhecer a voz do pastor. Quem dera nós fôssemos assim também, Quantas vozes hoje tentam nos distanciar do Senhor, tentam embaralhar, se confundem. E a gente hoje tem uma dificuldade imensa de ficar calado. Eu falo por mim mesmo, Como é difícil silenciar para escutar a Deus. Então que a gente faça esse exercício, que a gente lembre dessas características das ovelhas, para que a gente também possa começar a trabalhar em nós as nossas dificuldades, lembrando que tipo de ovelha eu sou hoje e aonde eu quero chegar, para que eu possa começar a fazer a minha parte, porque Deus sempre faz a dele. Mas nós precisamos querer essa mudança, nós precisamos querer a todo momento ser pessoas melhores, para que Deus venha agir profundamente na minha vida, na sua vida, e que a gente não tenha medo de se entregar.
Quantas vezes a gente quer tomar conta da situação e achar que está no comando? Não. Né? Fé é um pulo no escuro, é um pulo no precipício. A gente não sabe o que vai acontecer, mas de tudo que pode acontecer, a única certeza que nós temos e que precisa alegrar o nosso coração é a salvação. Esse Jesus, que é bom pastor na minha vida, na sua vida, ele doa a sua vida, doou por cada um de nós. A salvação já é um presente para todos, para os pecadores, é um presente também para aqueles que já estão santos, mas precisa ser conquistada por nós todos os dias. Que nós peçamos ao Senhor a graça de ser boas ovelhas, a graça também de ser bons pastores, sabe por quê? Quando o rebanho de ovelhas não tem o pastor, a ovelha que está mais próxima daquela outra ovelha que está ali sozinha é aquela que ela vai seguir. Pensa a nossa responsabilidade. Né? Se não temos bons pastores para seguirmos, nós nos tornamos a referência. Então que a gente também se comprometa não só com a nossa conversão, mas com a conversão de todos aqueles que estão ao nosso lado. Porque não se vai para o céu sozinho. A salvação sim é pessoal, mas a gente alcança o céu com aqueles que estão ao nosso redor. Pensa que coisa mais sem graça do mundo chegar no céu sozinho. Como é que a gente vai fazer festa? Com quem vai conversar? Não é? Então a gente tem essa consciência de que a gente precisa também ajudar essas outras ovelhas que estão conosco na caminhada também a chegar no céu. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. E para que a gente possa encerrar esse momento, eu te convido novamente a estar em oração. Que a gente possa fechar os nossos olhos e diante de toda a palavra que o Senhor teve para nós essa noite, que a gente possa firmar o compromisso de, a partir de hoje, lutar com todas as nossas forças, para que nós possamos ser ovelhas melhores, para que nós possamos participar mais ativamente do nosso rebanho, que nós possamos também estar de olho naqueles que estão ao nosso lado, que nós possamos também valorizar toda a autoridade espiritual que o Senhor nos deu sobre aqueles que estão sob os nossos cuidados, sendo bons pastores. Que nós não nos tornemos pessoas insuportáveis, autoritárias, pessoas que não buscam o melhor para aqueles que nos são confiados, mas sim os próprios interesses. Que o Senhor nos dê um coração sensível, amoroso, para que todos aqueles que se acheguem perto de nós possam fazer a experiência com a misericórdia de Deus. Para que todos aqueles que estão ao nosso redor, que através do nosso testemunho de vida, da nossa fé, que se traduz todos os dias, através das nossas atitudes, que possam também se sentir atraídos pelo reino de Deus, que se possam também se sentir atraídos para viver uma vida diferente. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu agir nas nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua misericórdia que é derramada incansavelmente sobre cada um de nós pecadores. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não olha as nossas faltas e o Senhor nunca desiste de nós. Conduz-nos, Senhor, aos pastos verdejantes. Conduz, Senhor, as nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos,
para que a todo momento nós possamos ser dependentes de Ti. Não permita, Senhor Jesus, jamais que nós nos afastemos, que nós nos tornemos ariscos, rebeldes. Não permita, Senhor Jesus, que nós nos esqueçamos de toda a experiência espiritual que já tivemos contigo. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a cada dia caminhar em direção a Ti. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a não apenas entender a Tua palavra, mas a cada dia procurar viver conforme aquilo que o Senhor nos ensinou, conforme o Teu exemplo. Vem, Senhor Jesus, reinar nas nossas vidas. Vem, Senhor Jesus, ser o nosso único pastor que nos cuida, que zela de cada um de nós e que está sempre à frente de todo o nosso querer, do nosso pensar e do nosso agir. Te louvamos, Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Me leva em teus braços, meu bom pastor. Foi o meu cansaço que te atraiu a mim. Tantas feridas, tantas fraquezas que me levam a depender do teu amor. Uma boa noite para você, que o Senhor esteja ao seu lado, que realmente a palavra do Senhor venha fazer morada no seu coração e que você possa continuar acompanhando, né? Serão tantas parábolas, tanta coisa interessante, tanto ensinamento que edifica a nossa alma, o nosso coração. E muito obrigado por estar essa noite conosco. Agradeço as meninas, né, minhas amadas, queridas, amigas. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês, o sim de vocês. Amém? Nós queremos também te agradecer, né, em nome do grupo Filhos do Céu. Você e o Fernando tem sempre nos dizem sim, né? Não, nós somos sempre Filhos do Céu também, né? pro grupo, agradecer a disponibilidade e por nos receber aqui na sua casa. Amém. Que Jesus possa fortalecer o seu sim, o seu ministério, nesse tempo difícil, né, que nós estamos vivendo, mas que sirva para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Amém. Vamos pedir sobre nós as bênçãos de Deus, então? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.